Muito bem, já estamos ao vivo. O Instagram já está avisando todo mundo que a gente entrou ao vivo. Daqui a pouquinho as pessoas começam a entrar. A pastora Cassiana vai entrar também. E aí nós vamos começar essa live que vai ser fantástica. Nós vamos trabalhar quais são os desafios e as demandas pedagógicas para esse tempo de isolamento social. A gente sabe, principalmente quem tem criança em casa, sabe que a gente saiu de uma educação 100% focada na, no ensino presencial e a gente passou agora para uma educação, principalmente infantil, que é 100% online, né? Então, assim, a gente vai começar, estou esperando o pessoal chegar. Bem-vinda, Samantha, vi que ela já chegou. Daqui a pouquinho o povo está entrando e aí a gente vai dar início aí ao nosso diálogo, esse bate-papo, essa conversa dessa noite. Daqui a pouquinho a pastora Cassiana está entrando também. Aí a gente vai iniciar essa conversa que vai ser muito legal acerca de como que está funcionando, né, esse processo pedagógico nesse tempo de isolamento social, esse tempo de quarentena, como é que funciona, porque mesmo para quem já está acostumado a estudar à distância, né? Então, assim, os adultos que fazem uma pós-graduação, uma faculdade à distância, eles já estão mais ou menos acostumados em ter que tratar o tempo todo com o mundo virtual, computador, atividade, trabalho, prova, né? Tudo pela internet, mas principalmente para criança ou para quem estava fazendo o ensino presencial é realmente uma grande novidade. A gente agora está 100% dependendo do mundo virtual, né? Eu vi que entrou aqui Rejane, Elisete, pastora Miriam, a Ariane, sejam todas bem-vindas. A gente já começou a nossa live, estou aguardando a pastora Cassiana entrar, daqui a pouquinho ela já deve estar entrando para a gente poder trabalhar um pouquinho sobre essa temática, como que a gente vai fazer para poder dialogar com o ensino, aprendizagem, tudo mais, dentro de um movimento que a gente foi imposto, né? Ninguém esperava por poder ter esse movimento, e aí de repente todo mundo sai de um sistema de ensino presencial, todo mundo estava lá, entrava, né? Principalmente criança, ia para a sala de aula todos os dias e agora tem que se virar para conseguir estudar à distância, né? Quero dar as boas-vindas também Pastor Max, Pastora Cassiana, eu vi que já entraram, o Marcos Vinícius, Cíclia, sejam todas bem-vindas. Deixa eu acrescentar a Pastora Cassiana, começar a nossa conversa. Já o Instagram já está acrescentando ela. Já acrescentou, já entrou aí para a gente poder iniciar esse diálogo, essa conversa. Bem-vinda! Fala, pastor. Tô aqui aprendendo. Tá ótimo, tá ótimo. Estamos aprendendo a consertar o avião com ele voando. Tá ótimo. A gente está aqui, todo mundo aprendendo e curtindo esse tempo. Eu tenho feito live toda quinta-feira nesse horário, às 19 horas. E eu tenho estimulado as pessoas a ouvir boas lives, porque a gente tem realmente material de muita qualidade sendo produzido. E aí eu tenho estimulado as pessoas, não ouça besteira, ouça algo de bom, né? Que vai contribuir nesse tempo que a gente está de isolamento social aí.
Eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo que está entrando, mas sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vi que entrou muita gente agora. É um prazer ter vocês aqui conosco. E meu agradecimento especialmente à pastora Cassiana por ter aceitado o convite de participar dessa live. Eu que agradeço o convite, né? Me sinto honrada, né? E boa noite a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor. E vamos aí conversar um pouquinho hoje. Deixa eu ver, estão me pedindo para inverter a minha câmera com a sua. Eu não sei se eu consigo. Eu vou apertar um negócio aqui, eu espero que funcione, vamos ver. Tá bom. Não funcionou não, mostrou a pastora Miriam jantando. Então deixa assim mesmo, do jeito que tá. Boa noite, gente. A paz do Senhor para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando o seguinte: o processo de ensino-aprendizagem, ele tem alicerces muito bem definidos. Esses alicerces continuam valendo nesse período de isolamento social? Então, eu queria falar um pouquinho da EAD, porque a EAD não é novidade, né? A novidade é a EAD com a tecnologia digital que a gente tem, né? Mas se a gente for ver lá na Bíblia, Paulo já fazia EAD, né? Ele mandava as cartas para as igrejas da Ásia Menor e ensinava o povo. Ele tinha os discípulos, nem todo mundo sabia ler, né? Mas tinha as pessoas, os discípulos que recebiam essas cartas e transmitiam para a igreja. E você deve lembrar também, você deve regular a idade com a minha. Não vamos falar aqui qual é a nossa idade, não, né? Mas quem já passou dos 40 vai entender, né? Eu me lembro quando eu era criança, tinha uns cursos profissionalizantes à distância, que eram umas revistas que a gente comprava, tinha por correspondência. Não sei se você lembra disso, né? Sim, Então, eu lembro. muita gente se formou e se tornou profissional com essas revistas, né? Com essas correspondências que eram cursos profissionalizantes. Então, hoje você tem uma nova modalidade. E é claro que muda muito, né, do presencial para o EAD, porque são outras ferramentas, outras metodologias. E a gente, por inexperiência, tenta reproduzir o que tem na sala de aula, mas não é a mesma coisa, né? Então, a gente conta com uma série de fatores, né? A maturidade desse aluno, a autonomia dele, né? A disciplina dele. Então, em sala de aula, você percebeu que alguém está disperso, você tenta chamar para perto, você tenta motivar, né? E a gente sabe que tem aquele líder da dispersão, que ele não só está disperso, mas ele vai dispersar os outros, né? E você consegue identificar e você vai administrando isso em sala de aula, né? Agora imagina aquelas 30 crianças no Zoom ao mesmo tempo. Então já virou meme, já virou tudo. Mas a gente está tentando, né? A gente está aprendendo e são muitos desafios, né? É verdade. E a minha pergunta seguinte, ela vai exatamente nesse sentido. De uma hora para outra, o Brasil saiu de um processo educacional majoritariamente presencial para exclusivamente virtual. Uhum. Quais os desafios impostos diante dessa mudança tão radical? Vamos pensar em 10 dias. Na realidade, assim, a gente já caminhava para isso, de certa forma, na pós-graduação, na graduação. Na pós-graduação é 1/3, né, dos alunos já são EAD, mas são adultos, são autônomos, né, já tem uma formação de base, e aí você consegue, e tem adulto que não consegue estudar em EAD. Eu conheço pessoas que não conseguem. Elas falam, não, pode só presencial ou semipresencial, EAD para mim não dá. Então, eu conheço pessoas que não conseguem acompanhar, tem que ter uma disciplina e tal, então não é para todo mundo. E aí você tem também uma graduação, né, já começa a complicar mais um pouquinho, porque a pessoa já não tem uma formação de base, né, ela vai fazer a primeira graduação, talvez, à distância, mas ela é autônoma, é adulta, ela vai se adaptando. Sim. E aí você chega no ensino médio,
que nós não tínhamos, porque a gente não tem nem legislação para isso, né? Para você ter, a não ser que seja um EJA, né? Para maiores de 18 anos e tal. Mas na educação básica para menores, você não tem nem legislação para isso. Tiveram que criar, né? Para autorizar e tal. E aí você tem esse grande desafio porque nós não estávamos preparados para isso, a verdade é essa. Né? Se você se lembrar, né, que deve ter a idade parecida com a minha, como que a gente fazia trabalho no nosso tempo. A gente tinha que pegar um ônibus, ir para a biblioteca, chegava lá, a bibliotecária ajudava, porque tinha uma estante enorme, para a gente pegar alguns livros, não podia tirar xerox, que dizia que estragava o livro. A gente tinha que copiar, né? Fazer o resumo daquilo, que não dava para copiar tudo. E às vezes um dia só não era suficiente, porque a gente ia com os colegas, conversava, aquelas coisas todas. Então você tinha que voltar algumas vezes na biblioteca para você fazer um trabalho de pesquisa, né? Então a gente não recebeu essa formação. A gente está aprendendo no caminho, com o avião, né? No alto, estão consertando o avião voando. E aí se você pegar uma média de professores de meia idade também, eles não tiveram isso na faculdade. Nem os mais novos, porque quem dá aula na faculdade é mais velho também, né? Então você não tem isso na faculdade forte, né? De preparar o professor para uma EAD. Aí você vai fazer isso no nível de pós-graduação, ou porque a pessoa ela se identifica, ela gosta de tecnologia, ela quer dar aula virtual, então ela vai se preparar quase que autonomamente para isso, né? Então, a grande maioria, na verdade, de nós não estávamos preparados para isso. Então, na verdade, a quarentena acelerou um processo que já estava a caminho, mas a gente acelerou uns anos aí na frente e a gente está tentando aprender, né? Porque não fomos preparados, não fomos ensinados, né? E porque às vezes a gente fala assim, essa escola é uma escola conectada, ela tem internet para todos os alunos, ela tem um laboratório com computadores ou tablets para todos os alunos, mas isso não é sinônimo de estar conectado, né? Uma escola conectada é uma escola que preparou os seus professores para usar todas essas ferramentas, capacitou, né, que preparou dentro do seu currículo, né, fez um planejamento pedagógico onde os conteúdos, as atividades, né, pudessem estar inseridas virtualmente a tudo que se faz na escola. Então, ter o equipamento não é sinônimo de estar conectado. Então, ela tem que estar preparada, planejada, né, todas as atividades envolvendo questão virtual está sendo preparada, planejada com antecedência, os materiais sendo escolhidos, né, de maneira adequada, tudo pensado para que isso aconteça efetivamente. E a gente vê, eu tenho para mim que foi o Jackson que colocou a pergunta, se eu não me engano foi ele, e eu tenho duas crianças aqui em casa, e eu vejo como que é difícil conseguir trabalhar a dinâmica de assistir a aula, fazer o dever de casa, dar conta, né, de manter a rotina escolar num ambiente que, na verdade, não é um ambiente escolar, né? Então, existe muito mais distração, é muito mais complicado de você conseguir manter a criança. A gente realmente tem que ficar ali em cima dela acompanhando para dar o resultado que se espera, né? Não, e não é só a criança, é a casa toda, né? É todo mundo, porque o pai e a mãe muitos estão trabalhando remotamente, né? Então são milhares de desafios. Tem computador para todo mundo, né? Tem o celular, mas tá dando para trabalhar no celular porque é mais difícil, né? Você fazer as coisas no celular, que é menor do que um computador, né? Que é maior e tal, tem o teclado. Então já dificulta um pouquinho. Então tem equipamento, né? Tem aparelho para todo mundo. Como que está essa rotina? Porque os pais também têm que trabalhar. Isso. Né? E as crianças pequenas, né? Como é que fica? Porque a criança, quanto menor a criança, mais interação ela precisa, mais mediação do professor, mais estímulos ela precisa. Né? Ainda tem uma outra questão. Eu tenho ouvido, né?
É, Sim. os pais e minhas amigas que são professoras, né? Aqui até uma pessoa está falando que eu ia falar sobre a inclusão, né? Quem precisa de inclusão está mais excluído. Exatamente isso que eu ia falar, né? Que as crianças com mais dificuldade não precisa ser exatamente a criança com deficiência, né? Qualquer criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, a dificuldade agora está potencializada, né? É. Então eu tenho amigos que têm filho autista, filhos com Down, né? Ou até um déficit de atenção já é mais complicado, né? Na sala de aula você tá lá e ele tá, não tem para onde correr, né? O único lugar que ele corre é pro banheiro. Mas não dá para ir toda hora pro banheiro que a professora não Aham. deixa, né? Então aquele que já tem um déficit de atenção, ele dentro de casa fica bem mais complicado, né? Eu tenho aluno surdo, então é muito difícil, eles estão É um mais desafio excluídos. realmente muito maior. E imagina isso a nível de Brasil. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, né, sobre a questão do Enem. Então eles estavam falando que 42% dos candidatos ao Enem não tem computador em casa. E se você for para o Nordeste, já são quase 70%. Né? Então, realmente, a gente vai ver que aqueles que têm uma situação financeira melhor, mais privilegiada, eles vão sair na frente. Não tem Sim. como, infelizmente. Eu gostei da expressão que você usou, né? A gente está aprendendo a pilotar o avião, mas o avião já está no ar, né? Isso. A gente já está voando, né? Bom, eu vou continuar aqui e aí a gente vai interagindo também com as pessoas, né? Eu vi que o Jackson colocou sobre a rotina dos pais, mas daqui a pouco eu vou chegar na rotina dos pais. Eu antes queria perguntar assim, quais são as demandas dentro desse novo processo que recaem sobre os discentes, né? Os alunos e alunas nessa modalidade do ensino virtual? Então, a questão do aluno, como eu falei, né? Quando a criança vai para a escola, ela começa a construir a autonomia dela. Né? Isso vai sendo construído ao longo do processo. E tem escolas e metodologias que vão ajudar a acelerar esse processo ou não. Né? Então, e vai da criança também. Todo mundo tem capacidade de aprender. Não da mesma forma, não no mesmo tempo, não com a mesma metodologia, né? Mas todos são capazes de aprender. Então, cabe a nós, né, descobrir qual é o caminho que vai ajudar essa criança a aprender. Então, isso vai para os alunos especiais também, que têm Sim. alguma deficiência. Né? Então a gente tem que descobrir esse caminho. Então, nesse processo, fica mais difícil, você meio que padroniza. Então, aqueles que já são mais autônomos, né? que têm disciplina, que são mais focados, eles acabam se saindo melhor. Né? E vai também cair muito na conta dos pais. Vai. Então, se os pais não tiverem como ajudar, por N fatores, às vezes estão trabalhando remotamente, né? Eu vejo aqui, meu irmão passou uns dias aqui em casa, ele trabalha numa grande empresa, ele tem um cargo puxado, então ele ficava ali o tempo inteiro, né? Era o Uhum. tempo todo gente falando com ele. Se ele tivesse que dar conta de uma criança, não tinha como, né? Porque a gente, quando sai para trabalhar, a gente já meio que tem uma rotina, a gente se estrutura para isso, né? E aí, dessa forma, não. Então fica complicado. Então essa criança vai demandar muito mais dos pais, né, da ajuda dos pais, se ela é mais dependente, né, e chega ao ponto de colocar o maternal no EAD, né, então é muito difícil. Aí eu tenho uma sobrinha de 3 anos, bota ela sentada aqui para fazer Não atividade vai, né? que a escola quer, né? Se é uma coisa que está ali no celular, no computador, que ela tem interesse, tudo bem. Mas se ela não tiver interesse, vai ser muito difícil, né? Então, realmente é um desafio, né, para essa criança, porque ela vai ter que desenvolver essa autonomia um pouquinho mais rápido do que seria normalmente, por conta da pressão que surge, né? E ela vai ter que fazer um esforço para se manter focada. Hoje mesmo uma amiga minha disse que a filha dela no início estava animada, porque voltou a ver os coleguinhas, né? Tem lá o Zoom e tal.
e viu a professora e ficou contente. Agora não, agora ela dorme na frente do computador, né? Então os pais estão se desdobrando aí, né, para manter essa rotina aí de estudo. Do outro lado da moeda, quais as demandas para os docentes, professores e É, professoras? é aquilo que eu falei no início, né? A gente que tem uma meia-idade aí, a gente não foi preparado para isso, a gente está aprendendo, né? Claro que tem muitos que já estavam na frente, já faziam isso, mas muitos que não são a maioria, né? Muitos que são uma minoria. A grande maioria não estava dentro desse processo. Então a gente está tendo que aprender a lidar com plataformas, né? Que as escolas estão disponibilizando. Esses dias mesmo eu conversei com uma amiga que ela é da Prefeitura de Caxias e a Prefeitura liberou para os professores escolherem a melhor forma, então eles estão trabalhando pelo Facebook, porque eles entenderam que as crianças têm mais contato com o Facebook, né, a realidade deles lá, e estão conseguindo trabalhar pelo Facebook, né? No estado, a gente está com o Google Classroom, né, uma plataforma que o Google disponibilizou, e a gente está aí tentando aprender e lidando com o mesmo desafio dos pais, né? Porque você é professor, você está em casa, e eu tenho um filho também, que tem que estudar também, que tem que usar o computador, né? Tem as demandas da casa, você olha, se você tiver que trabalhar, você sai e deixa a louça suja porque não deu tempo, mas se você está em casa, você não aguenta ficar olhando para a louça suja, né? Então, tem todas essas circunstâncias que vão te tirar do foco. Então, você tem que ter uma disciplina também e esse desafio de estar aprendendo a usar as ferramentas, né? E mudar também, porque você não pode ter a mesma cobrança que você tinha em sala de aula, porque você não está dando, né, oferecendo tudo que você estava oferecendo em sala de aula. Então, o bom senso também ajuda muito, né? Sim, sim. É realmente um reaprendizado, né? Sim, De como estudar, de como dar aula. E sim, realmente porque assim, é um desafio porque veio de de sopetão, todo repente, mundo foi pego isso. de surpresa, né? Se falam assim, olha, no ano que vem, né, a gente vai trabalhar tantas horas com EAD na disciplina tal, aí você tem toda uma preparação, né? Agora, de repente, mas eu acho que, assim, de certa forma, meu marido sempre fala isso, né, que a necessidade faz o sapo pular, né? Então, a necessidade está fazendo com que a gente se esforce para aprender novas coisas, né? Então, de tudo a gente pode tirar as coisas boas também. Não só o ruim, não só ficar reclamando. Ah, Sim, é o ideal. Não é o ideal, mas no momento é o que a gente é o tem. que a gente tem. Sim. É. Então, vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. É, o processo de aprendizagem, ele é cíclico. Uhum. Em outras palavras, a gente vê a mesma matéria várias vezes em níveis de aprofundamento diferentes. Pensando nisso, existe razão para ficar inquieto diante da incerteza de se assimilar ou não o conteúdo que está sendo exposto agora? A questão é que a gente lida com o ser humano, né? Então, a gente vai ter que lidar com o bom senso das pessoas. O bom senso dos professores, né, da equipe pedagógica da escola. Então, vai depender um pouquinho deles, mas os pais têm todo o poder para estar em cima, né? Uhum. Para estar cobrando, para estar falando se está demais também, se não está dando conta. Então, os pais podem, né, ou acelerar o processo ou segurar o processo, né? Tem o contrário também, alguns pais reclamando que está demais. Tem uma amiga também que falou que a escola não está quase postando nada, o filho dela faz atividade de 10 minutos e pronto, acabou. Ela estava preocupada com isso. Agora, perdas a gente já teve, né? Já Uhum. está tendo, já vai ser recuperar como se fosse um ano normal. Isso não vai acontecer, mas a gente crê no bom senso que quando voltar, né, os professores vão dar uma repassada nas matérias. É uma hora da gente ter o bom senso na escolha do conteúdo. A gente sabe que tem coisas que são mais importantes do que outras, né? Por exemplo,
Na matemática, existe uma sequência. Se determinado conteúdo for passado de uma maneira que os alunos não aprenderam, ele vai fazer falta lá na frente. Então, não adianta eu ficar enchendo, né? Dar mais conteúdo, dar mais conteúdo, dar mais conteúdo, se vai chegar uma hora que os alunos vão ficar agarrados. Então, vai do bom senso do professor e fazer, no retorno às aulas, fazer uma avaliação diagnóstica e ver o que é necessário voltar, né? E o que a gente pode deixar passar. Né? Então, realmente, e os pais ficarem atentos a isso, né? Porque às vezes tem gente que não tem bom senso, infelizmente. Então, os pais vão ter que ficar atentos de alguma forma para estar cobrando isso da escola. Sim. Eu acho interessante porque quando a gente pensa no processo, logo no iniciozinho, aquele meadozinho de março, em que tudo, na verdade, começou a sofrer algum tipo de restrição, eu me recordo de que as escolas, naquela primeira semana, 10 dias no máximo, não teve atividade. E aí eu lembro de muitos pais que ficaram, absurdo, a escola não está dando, o filho não para de estudar, não sei o quê, aquela Não coisa. sabia o que estavam falando. Aí agora que as aulas entraram com força mesmo, então o Ministério da Educação se posicionou, disse como que a coisa tem que caminhar e tudo mais, aí agora está todo mundo surtando porque tem aula demais. É verdade. Na verdade, no início a gente não tinha noção, né, do que ia acontecer, quanto tempo isso ia acontecer. E como eu falei, a gente está aprendendo. De repente o professor está todo animado, postou muita atividade, muito conteúdo, ele vai se dar conta que não está adiantando, ele vai dar uma segurada. Né? Então a gente vai aprendendo nesse processo. Por isso que os pais têm que estar atentos e quando achar que está demais tem que falar, olha, não está dando, né? Porque se a criança é autônoma, o adolescente, né, é autônomo e consegue acompanhar e tem disciplina para acompanhar, beleza. Agora, se ele tem um pouquinho de dificuldade, vai sobrar para os pais, com certeza. Né? E os pais também não podem querer, né, ou achar que meu filho tem que ser perfeito, tem que dar conta de tudo, porque é um processo, né? Tem que ter paciência, não tem jeito, né? Não é brigando, às vezes a gente perde a paciência e briga, né? Que vai resolver, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir. Sim. Porque é novo para todo mundo. É novo Sim, para a escola, mas é novo para o pai, para a mãe, é novo para o aluno, né? Para os filhos que estão ali. Tem a questão que a gente colocou de que não é um ambiente que ele está acostumado a estudar, é um ambiente diferente. sim, Então, tem, acaba gerando essa distração que, de alguma forma, atrapalha, né, o com processo, o certeza. estudo. Ele sabe E que tem um brinquedo próximo, ele sabe que a televisão está ali, ele sabe que no mesmo aparelho que ele está estudando tem um monte de coisa interessante, né? Então realmente é complicado. Ele sabe que a professora não está ali para chamar a atenção dele. Aí o pai e a mãe a gente sabe que é diferente, né? Manda a criança para casa de alguém, as pessoas falam: olha que criança maravilhosa, né? Que criança educada. Meus filhos quando voltavam da casa de alguém falavam: não, eles são muito educados. Eu falei: é mesmo? São educados mesmo? Né? Porque com a gente sabe que é diferente, né? Eles sabem que vão fazer, não vão nos perder, né? Então sim, eles às vezes aprontam. E sobre, voltando um pouquinho na questão das crianças, né? Tem toda uma questão emocional também. Como tem a gente, né? A gente, quem já passou por isso? Ter que ficar confinado? ninguém. Maioria de ninguém, né? Maioria de nós nunca passou por isso, né? Isso que a gente está vivendo, uma coisa inimaginável, né? A gente está em filme e a gente está passando. Então, as crianças, eu lembro que o meu filho menor, com 7 anos, ele caiu, quebrou o braço 2 vezes. Ele caiu a primeira vez, quebrou o braço, botou o gesso. Quando ele tirou o gesso, ele caiu de novo e quebrou o mesmo braço. Só que ele teve que operar. Então, nesse processo, quebrou 2 vezes, operou, foi uns 8 meses de gesso. Então, ele não podia brincar igual as outras crianças, porque ele tinha um braço operado. Então, ele não podia correr, jogar bola, né? Ele podia brincar, mas sem aquele estresse de menino de 7 anos, né? De correr, de pular, não podia. E aí, no meio desse processo,
Um dia eu olhei a cabeça dele e começou a fazer um buraco aqui. Ele tinha um cabelo lisinho, de Romeuzinho, né? Quando Aham. eu vi, tinha um buraco, como se tivesse arrancado o chumaço de cabelo. Eu falei, gente, o que que é isso? Aí levei no médico, achei que tinha alguma doença, alguma coisa, porque fez um buraco, literalmente, né? Falei, se ele tivesse se machucado, alguém tivesse arrancado, ele ia falar, né? E aí o médico falou assim, olha, mãe, isso aí é estresse, porque ele não pode brincar como as outras crianças, ele não pode correr como as outras crianças, e olha que ele não estava confinado, ele brincava, só não podia Aham. correr, jogar bola, essas coisas, né? Ele falou assim, pode deixar que logo depois que passar esse processo vai voltar ao normal. E foi o que aconteceu, né? Aham. Então, as crianças sofrem, né? É Embora a gente não verdade. esteja vendo, muitas estão estressadas porque não podem ver os coleguinhas, não podem ver os parentes, não podem sair, não estão indo para a escola, né? Então, se você mora num lugar que é mais aberto, uma casa com quintal, talvez seja melhor. E quem mora num apartamento, né, e não está podendo descer no prédio, e mora num lugar apertado, às vezes com muitas pessoas, muitos adultos. Então, junta tudo, os adultos ficam mais impacientes, né? Tudo, todos nós estamos sendo afetados de alguma forma. Então, Sim, existe essa questão emocional também que vai atrapalhar na aprendizagem, com no certeza. processo. Eu vi que teve um comentário que, sobre a Maria Luísa, que tem 8 anos, participa bem da aula, mas reclama muito de ter que fazer muitos deveres, né? Aqui em casa eu tenho uma de 8 anos também, né? E eu sei como que é complicado para poder fazer os deveres. Os deveres atrasam, aí tem aquele dia que a gente tem que sentar, é o dia de fazer o dever, né? Para conseguir colocar em dia os deveres. Realmente é complicado para a criança, né? Porque na dinâmica da escola é mais fácil, realmente, porque você tem o amiguinho, a gente não aprende sozinho, né? Então, assim, Sim, o amigo também me ajuda a aprender, eu ajudo sim, ele a aprender, o envolvimento da classe contribui com o processo de aprendizado, né? Quando está verdade. sozinho em casa, faz um dever, no segundo já não tem mais paciência, né? É verdade. Mas olha, não precisa ir longe, a gente não é assim, né? Às vezes Sim. a gente está fazendo uma pós em casa à distância, tem hora que você não aguenta mais ver aquele computador, você não aguenta ver aquilo, você fica enrolando, aí tem o último dia para você postar, você vai lá 11 horas da noite para postar, e a vida assim, meio louca, e às vezes a gente quer cobrar demais de uma criança de 8 anos de idade, né? Tem que relaxar, né? Eu tô Tem que. vendo que, eu tô vendo que a minha tia tá comentando, né, que a netinha dela, a Alice, desfoca muito. E eu acho que é realmente uma questão mesmo da idade, né? Sim, Assim, essa idade, não eles tem não conseguem manter maturidade. aquela concentração, né? Não tem a maturidade, né? Você vai ter um ou outro que é mais focado, mas ele já era mais focado na escola, né? Então, ele continua no foco dele e aquele que já era um pouquinho mais distraído vai piorar um pouquinho. Sim, verdade. É um desafio. Eu queria te perguntar, o isolamento social, ele impõe uma pressão sobre o indivíduo. E a gente estava, né, falando sobre isso. Em Aham. várias áreas da vida. Essas tensões, elas podem prejudicar diretamente o processo de aprendizagem? É aquilo que a gente estava falando, né? Com certeza a pressão vai prejudicar, né? Porque a criança está presa, não pode fazer nada. Então, ela tinha uma rotina. Às vezes, ela fazia uma atividade física, né? Jogava um futebol, ia para dança, balé e tantas outras coisas que as crianças fazem, né? Podia brincar e tal. Agora, ela está presa dentro de casa, né? E ela não só está sentindo por ela, mas ela está sentindo a tensão dos pais, né? Às vezes Sim, o pai ficou desempregado, né? Ou tem um negócio, o negócio está fechado. Então, toda a carga emocional dos pais, a criança sente, não tem como não sentir. Os pais acabam passando, de alguma forma, essa tensão para a criança. E o medo, né? Muitas pessoas com medo dentro de casa, às vezes mora com a avó também, estou com medo por causa dos idosos.
Uhum. E aí tem todo aquele processo, chega do mercado, tem que higienizar as coisas. Então mudou a rotina dela completamente. Não é só de você mudar uma rotina, né? Algumas crianças já vão ser bem mais vulneráveis. Imagina você mudar tudo radicalmente, né? Então, por mais que ela não saiba se expressar e diga, olha, você está me estressando, né? Eu estou sentindo isso que está acontecendo. Ela não sabe se expressar, né? Então ela vai, a maneira dela expressar é no comportamento, né? E às vezes um comportamento negativo, que não é o que se espera dela. E aí você pressiona mais, aí vai ficando Pior. pior, né? Porque você já está pressionando quem está na pressão para dar conta de tudo, né? E eu creio que a melhor maneira da gente resolver isso é estabelecendo rotina, que a gente vai falar daqui a pouco. Aham. É porque essa mudança realmente gera um impacto na vida da criança, né? E se a gente, sendo adulto, que teoricamente a gente teoricamente vai conseguir lidar melhor com isso, né? Imagina a criança que não sabe exatamente como expressar, olha, tô cansado, agora eu quero fazer isso, volto depois, ou isso está me estressando, né? Sim, Tem ela não uma sabe se amiga, expressar. tem uma amiga que comentou, a filha dela acho que tá com 3 anos. E aí ela comentou que a garota começou a atacar as coisas nela, mas é realmente um processo de. Mas não sai de casa para nada, exatamente porque Uhum. está mantendo, né, o isolamento. E aí você imagina uma criança de 3 anos, depois de todos esses dias, ela já não aguenta mais, né? Sim, e é muita energia acumulada, né? Tem que gastar de alguma forma essa energia, e como ela não sabe se expressar, vai sair no comportamento. Sim. Ela não sabe falar, está acontecendo isso, isso, vamos sentar aqui para conversar, né? Então vai sair no comportamento e às vezes não é um comportamento muito adequado. É, como que a gente pode fazer para acomodar o tempo de brincar? A gente deve manter a rotina. Por exemplo, os meus estudam na parte da manhã. Eu devo manter a rotina. A parte da manhã é a hora do estudo, ou eu devo negociar, uma vez que a gente está num contexto que é atípico? Eu acho que você pode negociar no sentido de não precisa acordar 6 horas da manhã como era, né, para ir para a escola, né? Quantas horas você precisa dessa manhã para poder botar esse estudo em dia? Será que precisa ficar a manhã toda? Né? Então, a criança na escola, ela está na sala de aula, não tem para onde fugir, né? Ela está lá, ela tem que aguentar, né? Mas em casa, então é muito mais complicado. Né? Então, a gente tem que pensar nessa rotina e tentar, né, diversificar essa rotina. De alguma maneira que ela tenha tempo para brincar, né? As crianças hoje querem o celular, né? Querem o computador. Então, você manter um horário para isso também, sem extrapolar, né, na parte da brincadeira, né, às vezes quer um joguinho, alguma coisa, tentar fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro do apartamento, né, o pessoal postou na internet várias atividades, pular amarelinha, deixa o vizinho reclamar, que tá pulando a cabeça dele, né, só não vamos passar do horário na hora de dormir, não dá. Mas tentar fazer alguma coisa vocês mesmos, né, me divertir com os vídeos de vocês dançando com as crianças, né? É por aí, né? Tentar ocupar esse tempo e essa quarentena da melhor maneira possível. E estabelecer uma rotina, porque criança precisa de rotina, né? Ela tem essa necessidade de rotina. Sim. Se entrar qualquer. Porque a gente está em casa a qualquer hora serve, vai ficando cada vez mais complicado. Né? Então, se você estabelecer uma rotina com horários mais ou menos definidos, né? Ainda que você não precise acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, pode ser mais tarde, né? Para a criança também não ficar tão estressada, mas você ter mais ou menos horários definidos para cada coisa, para ela poder não perder o ritmo, né? Sim. E tentar ocupar ela com coisas também que sejam agradáveis, o horário da brincadeira, né? Uma atividade, uma dança, né? Uma brincadeira que mexa um pouquinho com o corpo dentro de casa para poder gastar essa energia acumulada aí. A gente teve um comentário, achei interessante. E
A filha não gostava de ir para a escola, agora não para de perguntar quando é que volta. Sim, sim, direto. Né? Uma amiga minha mesmo falou isso, eu não tenho mais filha pequena, né? Filho pequeno. Aí ela falou assim: olha, minha filha não gosta de estudar, mas tá doida para voltar para a escola. É porque sente falta, né, da interação social, sente falta de tudo, dos professores, né? E às vezes não é porque não gosta de estudar, às vezes é o mais difícil para essa criança do que para as outras, É, né? Porque é mais difícil para ela, demanda mais esforço dela, né, do que as outras. Então, a dificuldade é essa, não é que ela não goste de estudar. A gente fala, se ela não gosta de matemática, não é que eu não gosto de matemática, é porque eu tenho mais dificuldade de aprender matemática, né? Eu tenho que me esforçar mais. eu estou vendo um comentário aqui tão interessante, né? Que no início a mãe está colocando assim: eu acreditei que eu ia conseguir manter a minha filha estudando de 1 às 5:30 da tarde, mas eu logo percebi que ia ser impossível, né? É a Eu me... Eliane, esposa do Géder. Ah, É a sim! Eliane. É, Aí, a gente não imagina o para. ideal, né? A gente fica imaginando o ideal, mas na prática realmente não é fácil. É. Você manter essa criança focada fora do ambiente da escola, como eu disse. Né? Aí ela consegue escapar de você dentro de casa. Na escola, não. O máximo que ela vai escapar para o banheiro e volta. Mas tem os colegas, né? Mesmo na escola, a criança não fica focada em conteúdo todo aquele O tempo tempo. todo, O tempo todo, não é assim. Né? O professor dentro da sala de aula, no momento que ele percebe que as crianças estão cansadas, né? Ele dá aquele tempinho, ele faz uma brincadeira, ele conversa, deixa as crianças interagirem um pouco, ele vai sentindo, né? O ambiente também não é dessa forma, né? E em é. casa é mais difícil ainda. Em casa é muito mais desafiador, né? Sim, Bom, eu vou te fazer mais uma pergunta. sim. Que dica ou que conselho você daria para os responsáveis por crianças diante da necessidade de acompanhar o estudo? É, como a gente falou aqui agora, né, a primeira coisa é estabelecer a rotina, né? Hora de brincar, hora de usar tecnologia, hora de estudar, hora de comer, né? Hora de dormir, hora das atividades físicas. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho filho jovem, então assim, fazer 18 anos eu não controlo mais o horário dele. Tem dia aqui que ele se perdeu no horário, foi trocando dia e noite, aí agora ele acertou, tá acordando 8 horas da manhã, porque o horário já bagunçou tanto dele acordar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, agora ele acertou, tá acordando 8, né? O relógio dele foi virando. Mas aí com criança, não, você vai e estabelece um horário fixo, né, para ela dormir e tal, e começar o dia com todas essas atividades, para ela não perder o ritmo, né? E a questão das atividades, os pais estão acompanhando, então, assim, a escola, às vezes, né, como eu falei, todo mundo está aprendendo. Então, a escola está fazendo uma coisa que ela não tem muita noção de qual vai ser o resultado, né? Sim. Quando você domina algo, né, você já fez aquilo várias vezes, você meio que já sabe que tipo de resultado pode dar e se der A, se der B, o que você pode fazer. No momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Quais Uhum. são os resultados, os desdobramentos de tudo que está acontecendo. Então, a escola precisa do feedback dos pais. Então, se os pais sentirem... Só um minutinho. Me dá o celular que eu acabei esquecendo do pessoal do YouTube, meu. Fiquei sem celular. Não tô sem interagir com o meu povo, mas tudo bem, eles me entendem. Hoje eu sou convidada. E aí, a escola não sabe exatamente o resultado que vai dar. Então, os pais são esse termômetro, né? Sim. Então, os pais têm que comunicar para a escola o que está acontecendo. Se está com atividade demais que não está dando conta, os pais têm que falar: olha, a gente não está dando conta. Né? Tá, o professor não é falar mal do professor, porque o professor também está aprendendo. Tá, o professor passou 6 atividades essa semana, não está dando. Né? E aí, se a escola não estiver ouvindo, se junta com os outros pais, porque Uhum. às vezes a gente sozinho não tem força, né? A gente não tem que ter medo da escola. A escola precisa desse feedback para ela se regular também. Né? Qual Uhum. é a medida disso? Porque a gente não sabe qual é a medida certa. A gente está aprendendo,
né, na nossa experiência, né? Então, se está com dificuldade, fala com a coordenação, fala com os professores, e o contrário também, pode, de repente, tem aquele professor que não está postando quase nada, e a criança, uma matéria importante, e a criança não está aprendendo porque não tem quase nada. Como uma amiga disse, né, infelizmente era no estado onde sou professora, e ela falou que o filho não estava tendo quase nada. Então tem que falar, conversar, né, não é brigar, mas dialogar com a escola para ver o que pode ser feito para melhorar, a gente tentar ajustar essa intensidade aí das atividades. É isso. Eu queria que você interagisse com relação assim, alguns pais sinalizam a dificuldade deles exatamente de fazer esse acompanhamento e assim, mas eu não fui preparado para isso. E de repente, quando eu me dei conta, no espaço de uma semana, eu tinha que acompanhar mesmo e às vezes ter que quase que ensinar para que a criança pudesse assimilar o conteúdo, né? Então, assim, acho que tem um pouco a ver com o que a gente comentou, de que o aprendizado ele é cíclico, a criança vai voltar novamente nessa matéria, não é para ter desespero, Sim. Mas que conselho você poderia dar para esse pai, para essa mãe que se vê na necessidade de ter que acompanhar, sentar junto com o filho, não só para fazer o dever, mas às vezes para trazer uma explicação sobre aquela matéria? Hoje mesmo o pessoal estava passando uma piadinha, né, no WhatsApp sobre o pai falando isso, né? Uma piada, né? Alguém fez o áudio e o pai falava assim: como que eu vou ensinar meu filho do 7º ano se eu repetir 3 vezes o 7º ano? Tranca essa matrícula agora, eu vou botar ele para trabalhar. Ano que vem ele estuda, eu repeti 3 anos, qual o problema dele perder um ano? Eu não sei nada dessa matéria. Né? Então, realmente existe isso. Né? Eu acho que é algo que pode ajudar, sim. E já existe muita coisa pronta na internet, né? Aulas prontas. Né? Então, de repente, o pai, né? Resgatar algumas aulas dessas com explicação, que é explicação que realmente a gente não sabe dar. Ou a gente esqueceu, ou a gente nunca aprendeu. Né? A gente passou de ano, mas não aprendeu aquele conteúdo que acontece. Né? E realmente, de repente, você até sabe, mas você tem dificuldade de ensinar, né, para a criança, você não tem a metodologia correta, você não sabe ensinar. A verdade é essa. Né? Então, se tiver com dificuldade, falar com a escola, olha, eu já até tentei, mas eu não estou conseguindo. Né? O que vocês podem fazer, né? Ou esse professor entrar em contato com esse aluno, né? O que a gente não pode ficar é calado, a gente tem que falar. Se está com dificuldade, né, tem que falar com a escola para a escola poder ajudar. Né? Então, uma alternativa é essa, você tentar essas aulas prontas que tem na internet, né? E a outra é você sinalizar para a escola que você não está conseguindo e que seu filho não está conseguindo sozinho. Né? Então, é um momento de que não pode ter tanta cobrança, né? Prova, minha amiga, tudo bem que ela é adulta, né? Mas o professor na quarentena já deu 8 provas. Que no EAD. Aí eu falei, e o curso dela é presencial, né? No EAD ele já deu 8 provas. Eu falei, amiga, que isso? Né? Mas às vezes tem gente surtada que faz isso até com as crianças, né? Então, não é um momento de você avaliar, né? É um momento de você avaliar a caminhada, né? Mas não de você dar nota, vai ser a nota do bimestre é essa. Não é um momento para isso. A escola tem que ter bom senso, né? E entender que o momento é crítico, ninguém esperava por isso, está todo mundo se adaptando e vai passar, né? Uma hora isso vai passar, nós vamos voltar ao normal, né? Nós, como crentes, cremos nisso, em nome de Jesus. Né, vamos voltar e aos poucos a gente vai resgatando. Aí tem a questão do Enem também, né? Tem as crianças, mas tem os nossos adolescentes que vão fazer o Enem. E aí você tem um adolescente da classe média alta que tem todo um aparato, né? Os cursinhos dando aula virtual e direto, né? E ele tem o computador, ele tem um celular, tudo de última geração, que ele pode
pesquisar e fazer tudo que ele precisa, né? Minha amiga tem um filho que acorda às 7 horas da manhã para estudar e vai até às 10 horas da noite, ele quer fazer medicina, né? Então ele tem uma estrutura, né? Ele já está focado. Agora a gente tem um outro Brasil, né? A gente não tem só esse Brasil, a gente tem um outro Brasil que nem um aparelho tem, né? Não tem o computador, ou então não tem acesso à internet, né? E não tem essa capacidade, porque não foi preparado para isso, de estar focado, de ter uma disciplina, né? De ser autônomo. Então a gente tem um outro Brasil que não tem como concorrer com esse Brasil aí, né? Tem um educador que fala que a gente tem 5 Brasis, ele não usa assim a expressão, né? Dentro do Brasil. Então, infelizmente, não tem como concorrer. Então, o ideal é que o Enem realmente fosse suspenso, mas mesmo assim não resolve, né? A disparidade, ela continua, infelizmente. Bom, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, esse tempo da gente ter dialogado, para poder conversar um pouquinho sobre essas demandas pedagógicas nesse tempo de isolamento social. Quero, excepcionalmente amanhã, eu vou fazer outra live, quero chamar todo mundo, vou trabalhar a temática do luto, como lidar com essa questão do luto nesse período de isolamento social. Amanhã vai ser às 18 horas. Eu sempre faço às quintas, às 19, mas amanhã, excepcionalmente, eu vou fazer essa também, então quero convidar quem está assistindo para poder participar. E a gente sempre encerra orando, pedindo a Deus que Tiago, possa estar conosco. Pode falar. sem querer te interromper, que agora que veio o celular, para falar um pouquinho com o meu pessoal aqui, Pode falar. deixa eu ver aqui se alguém fez algum comentário. Né? Não vou que na minha live eu falo o nome de todo mundo, hoje não vai dar. Né, gente? Eu sou convidada, vocês entendem, não é isso? A gente está transmitindo para o YouTube da Igreja Metodista de Barra do Piraí também. Que legal, que legal. Tá? A Eliane Mello está falando que a questão que ela tem convivido é que os pais continuam trabalhando, alguns pais estão trabalhando fora, né? E os filhos ficando com a avó, com o tio, com o babá. Nem todo mundo está trabalhando em casa. Né? Então, adultos que não têm instrução, né? Já são idosos e não têm condição de acompanhar. Então, a dificuldade é maior ainda, né? Quando você não tem alguém que tenha condição de acompanhar a criança, fica mais complicado. Aí a Ana Lúcia está falando que muitas mães e pais são despreparados para estar dando atenção, né? Às vezes os próprios pais não têm esse preparo, né, para ajudar os filhos. A Andréa Rosso falou que está bem puxada, ela como mãe está puxada. Aí a Ana Lúcia está dizendo que as crianças das escolas públicas estão bem ociosas, né? Então, dependendo da prefeitura aí, né, ainda está engateando na questão do EAD com as crianças. Então, pais despreparados com as crianças em casa, sem conteúdo e sem atividade. Né? Não sei se a Ana Lúcia está falando que aqui em Barra do Piraí está acontecendo isso, você me confirma. A Rosângela, uma coisa eu sei, mães e pais agora vão valorizar muito mais os professores. É verdade. Né? Então, agradecer aqui o pessoal aqui tá no YouTube com a gente. Né? Agradecer o convite, a confiança, pastor, Deus abençoe, né? Vocês que estão aí no Instagram do pastor Tiago e o pessoal do YouTube aqui comigo, né? Muito obrigada. Que bom, vamos orar. Isso vai estar disponível, então, no YouTube da pastora Cassiana, vai estar disponível no meu Instagram, e se eu conseguir, se tudo der certo, vai para o meu YouTube também. Mas vai dar para as pessoas... YouTube é da igreja, tá? Da igreja Metodista em Barra do Piraí. Isso. Mas com certeza vai dar para as pessoas reverem, acompanharem. E eu prometi que sempre terminava antes das 8, então nós vamos orar para a gente poder encerrar. Amém. Nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti por esse tempo tão gostoso que nos deu e a possibilidade de dialogarmos, de crescermos, de tirarmos dúvida e de acalmarmos o coração.
Pedimos a Ti que possa abençoar a todos nós, especialmente as crianças, para que nesse processo de aprendizagem elas possam ser agraciadas, ó Deus, por Ti, para assimilar o conteúdo de forma tranquila. O Senhor abençoe cada professor, cada professora, seja sobre eles a Tua graça também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A paz, Deus abençoe. A paz, obrigado, foi um prazer. Gente, Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Tchau.